está liberado. Doutora Cristiane Natasha, por favor. E doutora Jamila Hussein, compareça também, por gentileza, à mesa. Doutora Cristiane, embora ela seja palestrante, nós temos a honra de estar com ela na mesa. Gostaria de dar boas-vindas a todos, com um cumprimento islâmico. Assalamu alaikum, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos. Para nós é muito importante essa acolhida da OAB Seccional São Paulo, na qual eu cumprimento a presidente e nossa parceira, a doutora Patrícia, e aqui representada pela doutora Cristiane, que é coordenadora do órgão responsável pelo combate à intolerância religiosa, da OAB Seccional, na qual também cumprimento a todos os presentes. A ANAJ, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, ela tem o papel fundamental de passar o que todas as pessoas necessitam hoje em dia, que é viver em paz, em sociedade, respeitando umas às outras e praticando o que reza a nossa Constituição Federal, o nosso artigo 5º, inciso 6º, e colocar em prática, acabar com o ódio, com o preconceito. Por isso, deste evento agora, depois de 2 anos de forma remota, o nosso 4º simpósio. Tivemos o primeiro também aqui na sede da OAB, com muito sucesso, e esperamos que este evento tenha mais sucesso ainda. Aqui ainda eu cumprimento o nosso querido orientador religioso, Sheikh Jihad, que nos passa todo o suporte, toda a dedicação e paciência e conselhos quando há turbulências, que nós recebemos todos os dias nos canais de denúncia. E cumprimento também um parceiro, que é o nosso querido Ziad Saif, que faz um trabalho brilhante de divulgação no Centro de Divulgação do Islã para a América Latina e Caribe. Falar um pouco sobre esse tema tão caro, escolhido, que diz respeito à proteção do culto, da liberdade religiosa e principalmente dos espaços, é algo que, de forma estranha, nos dias atuais, com a informação chegando para todas as pessoas, não seria necessário nós abordarmos um assunto em que seria natural você respeitar o espaço religioso alheio, principalmente aquele local que as pessoas têm a sua dignidade humana, têm o seu íntimo resguardado, independente de qual religião seja. Mas há apenas informação. A informação chega, porém as pessoas perdem o conhecimento. E perdendo o conhecimento, agem com preconceito, agem na ignorância, acabam desrespeitando umas às outras. E a ANAJ, ela não tem um papel apenas de judicializar as ações que chegam até nós. Nós temos um papel muito maior do que isso, que é o papel da prevenção, o papel da orientação, o papel de mostrar que a religião islâmica, ela não desrespeita ninguém, ela não quer ocupar o espaço de ninguém, e sim somar, criar pontes, fazer com que as pessoas estejam unidas umas às outras. Aqui eu lembro que quando nós temos no nosso artigo 5º, o inciso 6º, a proteção, a liturgia, aos locais de culto, a religião, estamos num Estado laico. Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reza da mesma forma na qual a nossa Constituição colocou como cláusula pétrea o próprio artigo 18, que está em conjunto com o artigo 5º. Ou nós podemos citar aqui a Declaração Universal dos Direitos Islâmicos, que reza a mesma coisa. Não muda nada. Os direitos são garantidos. E nós não precisamos falar muito. Quando nós falamos da religião islâmica, as pessoas acham que nós
só pensamos em nós, propriamente ditos. Só que, olhem o passado, estudem a história. O que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele fez quando ele era líder, não apenas de muçulmanos, mas de outras religiões. A proteção que ele deu para os cristãos, para os judeus, em Medina, e ele expulso da sua própria terra por intolerância religiosa. Não só isso. Se nós olharmos para os sucessores do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, Abu Bakr, o primeiro califa que sucedeu ele depois do falecimento dele, da mesma forma, garantiu essa proteção. Ou Omar ibn Khattab, na Palestina, quando ele se recusou a rezar na igreja do Santo Sepulcro. E por que ele se recusou a rezar dentro da igreja, quando ele foi convocado pelo patriarca? Foi por desrespeito? Não. Ele simplesmente alegou: eu não fiz a minha oração ali para que muçulmanos, sem conhecimento, achassem que aquele local era um espaço de oração e transformassem aquela igreja em uma mesquita. E isso foi respeitado. As igrejas permaneceram. Essa igreja do Santo Sepulcro, até hoje, as chaves estão com os muçulmanos, desde aquela época, responsáveis por ela. Os muçulmanos na Andaluzia, quase 800 anos, nenhuma igreja foi transformada, ou sinagoga, em mesquitas. Então nós vemos a proteção dentro da religião islâmica, junto aos espaços, aos cultos. Não podendo, assim, qualquer pessoa aceitar fake news, notícias adulteradas, pessoas que não querem passar a verdade, pessoas que querem criar o ódio, o desrespeito, a intolerância. Nós devemos, assim, agir de acordo com o nosso Estado democrático de direito. Quando a minha religião é atacada, a do outro também é. Ou quando a do outro for, a minha também é atacada. Por essa razão, nós abrimos esse espaço, esse simpósio, para ouvir brilhantes palestrantes em determinadas áreas. Hoje nós temos uma mesa plural, nós temos uma mesa com representantes das religiões de matriz africana, dos cristãos, dos judeus. Nós temos pessoas qualificadas para falar sobre antiterrorismo, passando assim uma contribuição junto à sociedade na busca do bem e o respeito acima de tudo. Então, rogo a Deus que seja um evento que possamos sair daqui melhores e com uma bagagem maior ainda de conhecimento, para que as pessoas tenham a informação fidedigna do que é a religião islâmica e o que ela quer em relação a todas as religiões para vivermos em um estado pacífico, não precisando concordar com a religião alheia, mas, acima de tudo, respeitando. Então, eu passo a palavra ao nosso querido orientador religioso, Sheikh Jihad, para que... O senhor vai ser o último? Quer ser o último? Não, assim foram as instruções da doutora Kézia. Tá. Então, a doutora Kézia que manda, ela pediu que o Sheikh falasse por último. Então, eu vou passar aqui as palavras para a doutora Jamila, só dar as boas-vindas à nossa diretora, e daremos início ao trabalho, com início depois ao final da fala do Ziad e do Sheikh, com a palestra da doutora Cristiane. Eu acho que eles atuam. Pronto. Vamos lá. Assalamu alaikum. Ahlan wa sahlan. Sejam muito bem-vindos. Bismillah, alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Em nome de Deus, louvado seja Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos os seus profetas e mensageiros. Com um grande orgulho, imenso orgulho e muito prazer que nós damos as boas-vindas a todos, a quem nos assiste online, quem está aqui presencialmente hoje. Para a gente é uma vitória estar aqui hoje, depois de tantos eventos online somente, né, por conta da pandemia. Está fazendo esse evento num formato híbrido, isso está acontecendo aqui, se tornando realidade. Para a gente é uma conquista.
uma vitória, na presença de pessoas tão dedicadas. Também agradecer a todos que compõem essa mesa, que fazem parte das nossas mesas seguintes, de todos vocês a presença. Muito obrigada. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus seguidores e a todos vocês. Bom dia a todos aqui presentes, os que estão seguindo aí pela internet. Foi com muito prazer e uma grande honra para mim receber o convite para poder participar desse simpósio. Principalmente porque, pelo menos da minha parte, eu acredito de muitos aqui, nós vimos a ANAGE nascer como um embrião, né? E hoje, graças a Deus, está a potência que em questão de pessoas, integrantes e de trabalho. Nós do Centro Islâmico, ou eu, propriamente dita, trabalhamos muito desde da fundação do CEDIAL, que inicialmente foi criado para divulgar e dar sustentabilidade à nossa comunidade. E com o passar dos anos, né, nós vemos essa necessidade se voltar a outros caminhos, né? E o Sheikh Jihad é uma pessoa que está desde o início trabalhando em conjunto, participando, principalmente quando nós vemos a necessidade de não só divulgar, mas também nos defender. Nós participamos aí, ou nós assistimos inúmeras tentativas de discriminação, defamação, prática do ódio, divulgação do ódio, instigar ao ódio, uma coisa que foi muito novo para nós do Centro Islâmico, tendo em vista que nosso objetivo era outro. Quando viram a necessidade de a gente poder nos defender, nós temos inúmeros casos aí, nada muito diferente do que a gente vê hoje, né? E graças a Deus nós estávamos, acreditamos nós, né, que estávamos à altura de poder responder e atender a necessidade de levar a informação. Nosso trabalho na divulgação era explanar o que é o Islã. E hoje se fala sobre fake news, né? O título mudou, mas as atitudes são as mesmas. Defamação, discriminação, coisas parecidas, para que as pessoas não viessem a se aproximar do Islã. E isso eu falo com toda certeza, porque é assim que se cria a distância entre os povos, criando mentiras, criando fake news, né? Provocando o ódio entre as pessoas e de vários setores, né? Tanto da mídia escrita, ou falada, ou assistida, né? Nós vimos muito isso, né, Sheikh Jihad? E graças a Deus, hoje, nós temos isso organizacionalmente ou institucionalmente, graças ao empenho dos advogados, do Sheikh Jihad, para que isso viesse a se concretizar. Talvez levou algum tempo, mas talvez tenha sido o tempo necessário para amadurecimento, para que possamos agregar o maior número de pessoas profissionais da nossa comunidade envolvida nos assuntos, né? Nós temos aí dezenas de casos que podemos lembrar sobre o que foi dito, né? Mas principalmente num ato, eu sei que era só para cumprimentar, mas é só um assunto aqui que nos enriqueceu bastante, foi
na Conferência Nacional da Liberdade Religiosa, na década de 2000. Né? Então, ali nós aprendemos muito, principalmente com a irmã Rosângela, quando ela disse que para você conhecer mais, a gente tem que ir para a rua. Para você entender mais, você tem que ir para a periferia. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos para a periferia, nós fomos visitar a sociedade como um todo, né, e entender como funciona a vida social do povo e da liberdade e das crenças em si, não da liberdade religiosa, que existiam muitos problemas na época. Mas, basicamente, eu queria dizer isso daí só para lembrar um pouquinho, agradecer a doutora Cristina, que é a coordenadora. Cristiane, desculpa. A gente escreve, mas a gente tenta evitar de ler, mas a gente tem que ler, né? Coordenadora da Comissão de Combate da Intolerância Religiosa da OAB em São Paulo. Eu não preciso dizer muito o tamanho desse cargo, o tamanho do reconhecimento ou do meu orgulho de estar aqui presente, poder dividir a mesa com uma coordenação desse tipo de departamento que tanto o Brasil precisa e que tanto a nossa sociedade carece. Muito obrigado. Agradecer ao Sheikh Jihad, coordenador e presidente da ICP. Eu posso falar ICP só? Tem muitos cargos, então a gente deixa a esse, né? E Dr. Jihad Samur, que é um grande advogado, foi um grande parceiro, e tenha como o CEDIAL um grande parceiro da ANAGE. E isso, eu trago as minhas palavras, mas eu trago a palavra do nosso presidente, o senhor Ahmed Al-Saifi, que manda a lembrança a todos. Muito obrigado a todos, que a paz de Deus esteja com todos. Assalamu alaikum. Peço uma salva de palmas para a mesa de abertura. Peço que a mesa de abertura ocupem seus assentos na plateia para darmos início às palestras. Antes de darmos inícios, nós temos um tempo aqui, eu estou coordenando, eu gostaria que o Sheikh Jihad passasse já as suas considerações para que tivesse um ciclo ali cronológico com base em algo da religião islâmica, nos seus pareceres, porque a doutora Cristiane já vai passar a questão jurídica e também da atuação dela junto à sua religião. Então é importante que nós tenhamos esse espaço anterior, porque deixar o senhor para o final eu acho que seria alterar a ordem aí, pelo seu cargo, por favor, quebrando protocolos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louvado seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus companheiros, familiares, seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus nessa manhã abençoada, nesse local abençoado, nessa reunião abençoada, que todos nós sejamos abençoados, que sejamos seguidores dos profetas nos seus exemplos, no seu exemplo de retidão, justiça, respeito, dedicação, devoção, fé, para que sejamos abençoados, felizes, duas vezes, uma nessa vida e a outra com a entrada no paraíso no dia de juízo final. Amém. Depois de agradecer a Deus por termos acordado nessa manhã, por estarmos aqui, de podermos nos reunir para fazer algo de excelência nesse dia, que é a busca do conhecimento, compartilhar conhecimento,
compartilhar conselhos, nos aconselharmos mutuamente. Gostaria de agradecer também o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, que os demais profetas, diz: não agradece a Deus quem não agradece às pessoas. E eu queria agradecer a OAB Seccional São Paulo, sede aqui, por nos acolher na sua casa, na sua sede. Agradecer a ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, na pessoa do seu presidente, Dr. Jihad Samur, e toda a diretoria, todos os membros, e congratular a ANAGE pela realização do 4º simpósio da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, com esse tema de extrema importância para a sociedade, não só para os muçulmanos, não só para os religiosos, mas para toda a sociedade, para o nosso país. Se realmente nós quisermos construir, ajudar a construir um país mais justo, plural e diverso. E também agradecer ao nosso irmão, professor Ziad Saifi, diretor do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, na pessoa do qual também cumprimento o presidente do CEDIAL, o senhor Ahmed Ali Saifi, e também a doutora Jamila, que é diretora, faz parte da direção, da diretoria da ANAGE, e também a doutora, e nem não ser por último, mas para que ela tenha o destaque, doutora Cristiane, coordenadora da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, sede, espero ter falado corretamente a coordenação da OAB São Paulo. Como foi falado aqui, é de extrema importância nós termos esses departamentos e todas as pessoas de todos os segmentos serem representados, porque ela é uma coordenação de extrema importância, de combate, é uma luta eterna, mesmo em momentos que não haja discriminação, nós temos que ensinar as novas gerações, ensinar a nossa comunidade, aconselhar a nossa sociedade e nos aconselharmos, mesmo em momentos de tranquilidade, sem discriminação nenhuma, é necessário falar de liberdade religiosa, de falar de defesa da liberdade religiosa, para que isso sempre esteja vivo na nossa mente. Agora, em momentos de desrespeito à liberdade religiosa, aqui carece mais falar sobre esse tema. E nós, no mundo, não só no Brasil, estamos vendo alguns casos de intolerância, de agressão a templos religiosos, a túmulos, a símbolos sagrados de diversas religiões, a práticas de muitas religiões, e não é respeitoso eu, como muçulmano, ver um cristão sendo desrespeitado, um religioso de matriz africana, seus símbolos sendo desrespeitados, e eu não garantir o direito dele à liberdade. Eu tenho o direito de não concordar com a fé dele, com a crença dele, e é meu direito. E é direito do outro não concordar comigo e nem ter a mesma fé que eu, não se converter à religião islâmica, porém é obrigação minha respeitá-lo e garantir-lhe o direito. Se eu for egoísta e pensar só em mim, ainda assim é necessário defender o direito do outro, porque dessa forma estou garantindo que o meu direito à crença também seja respeitado. Vejam só, Deus no Alcorão Sagrado diz: لو شاء ربك لآمن من في السماء والأرض كلهم جميعا. Se o seu Senhor quisesse,
ele faria todas as pessoas crerem. Perfeito? Se Deus quisesse, ele tem poder para fazer isso. E aí ele questiona o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: então você está obrigando as pessoas a se tornarem? Ele está dizendo, não faça isso. Não que o profeta tenha feito, não. Ele está falando para evitar que no futuro alguém pense em obrigar alguém a seguir a religião, a não ser por convicção. E isso faz parte da liberdade religiosa de cada um de nós. É ele se tornar seguidor de uma religião através da convicção. Por isso que dentro da religião islâmica não existe uma pessoa que seja obrigada a se tornar muçulmana, mas sim se convencer de que o Islã é uma religião que lhe faz nexo, que faz sentido para ela. Eu me prolonguei, não queria me prolongar, mas peço a Deus que abençoe esse simpósio, que abençoe os participantes, que saiamos daqui melhor do que quando nós entramos e que possamos construir juntos uma liberdade, garantias para que todos possam praticar a sua fé com liberdade, sem medo, com tranquilidade, com muita fé e convicção. Que Deus guie a todos. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos. Agora sim, peço que a mesa de abertura se desfaça e ocupem seus assentos na plateia para darmos início às palestras. Boa palestra, doutora. Doutora Cristiane, pode permanecer?